Olá pessoal, boa tarde, quarta-feira, 23 de julho. Eu estava aqui refletindo em como nós, enquanto povo, podemos reagir e tentar nos livrar desta ditadura que está sendo implementada a passos largos pelo PT. Não é segredo para ninguém, isso o Lula já fala abertamente, a ideia de fazer aqui do Brasil um satélite de regimes autoritários. E isso vem acontecendo de forma escalonada, né? Então, veio a censura, veio agora a ideia do STF substituir o Congresso, agora o Lula disse lá no Chile que eleições não são mais suficientes num regime de democracia liberal. Agora o governo estica a corda nessa briga contra os Estados Unidos porque quer plantar o caos. Um governo socialista, ele vive da pobreza dos demais, do seu povo, para que esse povo fique dependente de migalhas, de políticas assistencialistas. Então o governo do PT não está nem aí se essa tributação, esse tarifaço do Trump vai gerar desemprego, vai gerar pobreza, porque o que eles querem é isso mesmo, né? É ter um inimigo externo, é ter alguém para usar como desculpa para os seus próprios erros, e nós aqui ficamos assistindo isso com uma sensação muito grande de impotência, né? De frustração. E essa frustração, ela também é explicada porque, se a gente pensar o que aconteceu agora recentemente no caso da Dilma, a gente tinha uma operação Lava Jato, né? Para lutar contra o sistema. A gente tinha juízes comprometidos com o que é certo, tínhamos o Ministério Público atuante, tínhamos o povo nas ruas, e agora nós não temos mais isso, né? A Polícia Federal está atuando a serviço desse governo, tudo que poderia ser usado para combater esse caos foi cooptado pelo governo. E aí a nossa esperança seria o quê? O Congresso, né? Porque dentro da ideia dos freios e contrapesos, o Congresso, principalmente o Senado, teria sim condições de colocar um freio de arrumação nessas coisas, né? Ao abrir um processo de impeachment contra os ministros do STF, mostrar que o judiciário ele não poderia exacerbar suas competências. Mas o Congresso não faz isso. O Congresso, alguns deputados e senadores até tentam, né? Mas definir isso como pauta, hoje é atribuição específica dos presidentes das casas. O Davi Alcolumbre no Senado e o Hugo Mota na Câmara dos Deputados. E esses também estão subordinados ao consórcio Lula-STF. E o pior é que quando um Davi Alcolumbre da vida ou Hugo Mota, eles retornam aos seus redutos eleitorais, eles não sofrem essa pressão popular, né? Imaginem, e aqui sem desmerecer os nossos irmãos do Amapá, mas o Davi Alcolumbre vai lá para o Amapá, né? É presidente do Senado pelo Amapá. Com certeza Amapá, ou a população do Amapá, não tem a mesma frustração e o grau de consciência, por exemplo, dos paulistas. Hugo Mota vai para Paraíba e lá distribui cestas básicas e a população bate palma. Então, é um problema muito grande. Então, para quem pedir ajuda, né? A quem não vai nos socorrer? A minha grande decepção, na verdade, eu já falei isso aqui outras vezes, é com a OAB. É incrível como a OAB está acovardada e aliada a esse sistema de corrupção e autoritarismo. Mas então, se não dá para esperar do Ministério Público, da Polícia Federal, da OAB, o que nós temos que fazer? O que nos resta? Né? A pergunta do início do vídeo. E aí eu acredito aqui que o que nos resta é a pressão popular. Então eu aconselho que você pressione o seu deputado, pressione o senador, use das redes sociais e sempre que possível a gente precisa voltar às ruas. Precisamos voltar a manifestar o nosso descontentamento para ver pelo menos se a gente consegue pressionar o Centrão que ainda é maioria dos deputados, ver se eles fazem esse pêndulo para a direita para entender aqui mais o tamanho da gravidade que está acontecendo, gente. Isso é muito importante.
nós definitivamente já não somos mais um regime democrático. Não adianta aquele deputado do Centrão achar que vai receber emenda, porque daqui uns dias o Congresso vai ser fechado ou não vai ter mais função nenhuma. Então, faço esse vídeo para, de novo, vamos pressionar sempre que possível os deputados e senadores, e todas as oportunidades que tivermos, vamos voltar às ruas para ver se a gente consegue restaurar um mínimo de legalidade e ver se a gente consegue resistir até o ano que vem, até as eleições, e principalmente tenho muitas preocupações de como será esse processo eleitoral do ano que vem. Que deve ter eleições? Deve ter, porque até na Venezuela tem eleições, né? Mas o que aconteceu nas eleições da Venezuela? Foram fraudadas. Nós estamos num regime onde o cidadão que questiona a legitimidade das urnas é considerado, né, inimigo da pátria, ou que está atentando contra a soberania e vai preso. Então, assim, muito complicado, mas vamos mostrar que nós, cidadãos de bem, ainda somos maioria no Brasil. Um abraço.